Será que você sabe utilizar o tal do if em inglês? Você sabe fazer frases com if? Se a gente for olhar o que a gramática fala, tem aquele negócio de zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. O livro de gramática ele traz de uma forma muito pesada o que é o tal do if, para expressar causa e efeito. Eu vou te ensinar 2 truques aqui nesse vídeo de como utilizar o if de uma forma segura e correta, sem depender desses livros de gramática que mais complicam do que ajudam. Vamos lá? Let's go. Primeiro, qual que é a ideia de usar o if? Eu trazer uma causa e efeito. Por exemplo, olha, se eu tomar água, eu vou ficar hidratado, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar uma ilha. Então essa é a ideia de trabalhar causa e efeito. Se uma coisa acontece, uma outra coisa acontece. E ela trabalha na linha de uma coisa direta acontecendo ou de uma hipótese remota. Se algo acontecesse, por exemplo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu compraria uma ilha. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a semântica de algo. Se algo acontece, uma outra coisa acontece. Esse é o tipo 1. Vamos pensar em tipo 1, primeira regra, primeiro tipo de if. Se algo acontece, uma outra coisa acontece. Qual seria o tipo 2? Se algo acontecesse, uma outra coisa aconteceria. Se você entender essa semântica, você já entendeu o que eu vou falar. Então, se algo acontece, uma outra coisa acontece. Primeiro tipo. Segundo tipo, se algo acontecesse, ou seja, não quer dizer que vai acontecer, mas pode ser que acontecesse e tal, uma outra coisa aconteceria. Pegou esses 2 exemplos? Beleza. Agora vamos para as frases. Por exemplo, do tipo 1, se eu ganho na loteria, eu compro um avião. Ou se eu ganhar na loteria, eu compro um avião. Como é que fica essa frase? If I win the lottery, I buy an airplane. Percebeu a ideia? Se algo acontece, uma outra coisa acontece. Esse é o tipo 1. Toda vez que a primeira frase estiver no presente, a segunda ela pode estar no presente ou no futuro. Então, eu fiz a primeira no presente, né? If I win the lottery, I buy an airplane. Mas dá pra fazer no futuro também, ó. If I win the lottery, I will buy an airplane. Futuro, tá vendo? If I win the lottery, I will buy an airplane. Perceba que o primeiro exemplo que eu dei, a segunda frase está no presente. E no segundo exemplo que eu dei, a segunda frase está no futuro. Então, quando a primeira frase estiver no presente, a segunda pode estar no presente ou no futuro. Esse é pro tipo 1 de if. Para você não esquecer mais e você conseguir fazer bem certinho as suas frases. Inclusive, eu posso estar usando os verbos modais ou especiais, né? Se eu ganhar na loteria, eu posso comprar um avião. Como é que fica essa frase? If I win the lottery, I can buy an airplane. Eu posso utilizar, então, qualquer um dos verbos modais ou especiais que não sejam could ou would. Por quê? Porque senão eu vou ter que trabalhar no tipo 2, da hipótese que poderia acontecer, sacou? Então, tipo 1, se algo acontece, uma outra coisa acontece ou uma outra coisa acontecerá. Então, quando a primeira frase do if estiver no presente, a segunda vai estar no presente ou no futuro. Inclusive para usar na terceira pessoa também, por exemplo. Se a minha esposa vai ao mercado, ela pode comprar leite ou ela vai comprar leite. Como é que fica essa frase? If my wife goes to the supermarket, terceira pessoa, por isso ter o goes, she can buy milk, ou she will buy milk, ou she buys milk, ela compra leite. Se ela vai ao mercado, ela vai comprar leite. Se ela vai ao mercado, ela pode comprar leite. Se ela vai ao mercado, ela compra leite. Entendeu? Primeira regra do if. Beleza, primeiro tipo de if. Qual é o segundo tipo de if? Eu estou trabalhando uma hipótese. Se algo acontecesse. Olha que onde está meu dedo aqui, ó. Se algo acontecesse, tá no passado. Uma hipótese, né, do futuro, do pretérito, sei lá como é que é em português. A segunda frase, ela vai ser o que seria em português o ria. Algo aconteceria. Pegou a ideia? Vamos pegar a mesma ideia do ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria e comprar um avião. Para eu trocar a semântica dela e dizer, se eu ganhasse na Mega Sena, eu compraria um avião, eu não posso falar if I win the lottery, eu vou falar no passado. If I won the lottery. O win virou won, vai lá no passado. A primeira frase então vai estar no passado. E a segunda vai ter could ou would. Porque os dois significam ria. Então, por exemplo, se eu ganhasse na loteria, eu compraria um avião. Como é que é essa frase? If I won the lottery, I would buy an airplane. Fechou? Ou eu posso falar, se eu ganhasse na loteria, eu poderia comprar um avião. Como é que eu poderia? If I won the lottery, I could buy an airplane. Fechou? Eu utilizando essa regra, eu consigo acertar 90% de todos os if da Terra. Nunca mais errar na vida, nas provas, nas conversas. 2 tipos de if.
para você não ter que memorizar aquele montão de conditionals lá, que é difícil de memorizar e sempre tem uma exceção à regra. Com esses dois tipos aqui de if, você consegue acertar 90% de todos os if da Terra. Então vamos fazer uma outra frase com o segundo tipo de if. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma Lamborghini. Como é que fica essa frase? Eu não posso falar if I have, porque senão ele fica tipo 1. Se eu tiver dinheiro. Não é se eu tiver. Se eu tivesse no passado. Então, if I had money, e eu não posso falar então I will buy a Lamborghini, porque não é futuro. Para usar o futuro tem que ser o tipo 1. Esse é o tipo 2. Também não posso falar I can buy, porque se eu tivesse dinheiro eu posso comprar, eles não se conversam. Os dois ifs eles têm que conversar, tem que estar no mesmo nível. Então, if I had money, o que eu posso usar aqui? I would buy a Lamborghini ou I could buy a Lamborghini. Eu tenho que terminar com ria. Essa é a regra. Então, if I had money, I would buy a Lamborghini or I could buy a Lamborghini. Fechou a ideia? Vamos recapitular então para ver se você pegou bem a ideia aqui. Recapitulando então, quais são os dois tipos de if para que eles servem? Geralmente falando. O primeiro serve para trabalhar causa e efeito. Se algo acontece, uma outra coisa acontece. Ou uma outra coisa acontecerá. Então, quando eu uso o primeiro if no presente, o segundo if vai estar no presente ou no futuro. Ele pode estar no presente normal, pode estar com verbos modais ou especiais, não sendo could ou would, ou pode estar no futuro, que é o will, no caso aqui. Por exemplo, se eu estudar, eu vou passar na prova. Se eu estudo, eu vou passar na prova. Como é que é essa frase? If I study, I will pass the test. Ou inclusive, if I study, I pass the test. Se eu estudar, eu passo na prova. Ou também eu posso utilizar um outro modal. If I study, I might pass the test. É provável que eu passe na prova. Ele só não pode ter o would ou could aqui, não pode ser o ria. Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, se algo acontecesse, eu vou estar trabalhando numa hipótese que de repente não acontece. Tipo, sabe quando a gente está pensando, meu Deus, e se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu faria? Essa é a ideia. Então eu vou botar a primeira frase no passado e a outra vai ter could ou would. Por exemplo, vamos de novo? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu estudasse, eu passaria na prova. Como é que fica essa frase? If I studied, I would pass the test. Ou inclusive eu posso falar, se eu estudasse, eu poderia passar na prova. If I studied, I could pass the test. Professor, mas vamos lá, tem um monte de tipo de if, tem um lá, se eu tivesse estudado, eu poderia ter passado na prova. Tem um monte de if que a gente usa, que eu já vi, que eu já estudei inglês avançado. Eu digo pra você que sim, existem vários. Mas com esses aqui você se comunica perfeitamente, naturalmente, em qualquer contexto. Não vai te faltar recurso para se comunicar com esse nexo causal de causa e efeito. Se algo acontece, outro algo acontece ou acontecerá, ou se algo acontecesse, outro algo aconteceria. Aqui você cobre 90% das possibilidades de estar utilizando o if, o resto é quase exceção à regra. No vídeo também eu não consigo te falar todos os tipos de if, nem precisa. Porque eu quero te ensinar agora, aqui, a fazer você se comunicar de forma natural, sem trava, para que você entenda uma semântica, uma lógica e consiga estar utilizando. Então por isso que eu te peço que, através desse vídeo aqui, você pegue esse vídeo e consuma ele de forma ativa. Como que eu faço isso? Eu vou treinar as frases com if. Eu vou colocar no contexto prático. Pegue as suas próprias frases e utilize isso. Porque senão vira só uma teoria. Você vai estar trabalhando uma parte do cérebro apenas declarativa. E saber uma regra ou até achar um vídeo legal no YouTube. Mas o que eu quero é que você consiga estar colocando em prática. Então eu não posso te dar um vídeo muito complexo. Porque com isso aqui você já consegue montar suas frases. E, obviamente, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo fez algum sentido para você, te ajudou de alguma maneira, deixa um like para a gente entender que ele te ajudou. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E siga a gente também nas redes sociais para a gente seguir trocando uma ideia e se relacionando por lá também. Bom, e fique ligado que cada vez mais eu vou trazer muito mais vídeos para você aprender inglês de uma forma simples, fácil e natural. Exatamente como a sua língua mãe. Thank you again for watching. Te espero no próximo vídeo. See you around.